Aleluia. Chegou o momento de voltarmos à nossa atenção à palavra de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como os irmãos já devem ter visto, o livro de Isaías é um livro... E a gente não pôde, por causa do tempo, a gente não pôde explorar ele a fundo. Nós estamos simplesmente dando uma olhadinha nos maiores temas do livro. Eventualmente vamos voltar a Isaías, não sei quando, mas vamos voltar, porque tem muita coisa que a gente teve que pular por falta de tempo, mas tem muita coisa importante. Hoje nós vamos encerrar esse estudo em Isaías, falando sobre a última divisão do livro. Os últimos 10 ou 11 capítulos, e eu intitulei essa parte do livro como Olhando Adiante. Olhando adiante. Isso porque nessa última parte do livro, Isaías ressalta eventos futuros, mas que são futuros não só para ele, que viveu 700 anos antes de Cristo, mas para nós também. Ele fala de coisas que vão acontecer num período comumente conhecido como o milênio. E vamos falar sobre o milênio nessa manhã. Mas antes disso, note o que a Bíblia diz em Isaías 46, versículos de 9 a 10. Deus diz assim: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Deus aqui identifica como uma das características que faz ele diferente de outros deuses, é que ele, desde o princípio, anuncia as coisas do futuro. Em outras palavras, ele conhece o futuro. Há muito tempo eu disse o que ainda ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido. Essa frase fala sobre a soberania de Deus. E que eu faria tudo que havia resolvido fazer. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Outra coisa importante falar é que explicar um pouquinho sobre a perspectiva profética, porque a perspectiva profética é um pouco diferente da perspectiva divina. Deus vê e sabe de tudo. O profeta, por mais ungido que seja, e aqui no caso Isaías, ele vê também, mas ele vê só o que Deus mostra para ele. E o que ele vê é uma série de montes, um atrás do outro. Imagine cada grande evento no calendário de Deus como uma montanha. E o que o profeta vê é o cume dos montes, o topo das montanhas, uma atrás da outra. E por isso, quando ele fala desses eventos, ele fala como se esses eventos estivessem próximos uns dos outros. Mas, na realidade, entre esses eventos existem vales, alguns vales longos e grandes, e é um período de espera. Então, por exemplo, o profeta fala sobre os seus próprios dias, o que aconteceu durante a sua vida. Ele fala sobre o exílio da nação de Israel e o retorno da nação de Israel, que estão um pouquinho no futuro. Ele fala sobre a primeira vinda do Messias. Ele fala sobre a grande tribulação, ele fala sobre a segunda vinda do Messias, ele fala sobre o milênio e ele fala até mesmo sobre o novo céu e a nova terra, e o que nós geralmente referimos como a eternidade. E ele descreve esses eventos em rápida sucessão. E se nós não formos cuidadosos no nosso estudo e na exposição desses fatos, a gente pode concluir erroneamente que essas coisas vão acontecer uma grudada na outra. Mas não. Nos últimos capítulos de Isaías, Deus o usa para falar de diversos eventos ainda no futuro, até mesmo para nós. Mas existem pausas entre esses eventos. Então, por exemplo, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, já se passaram 2000 anos. E até que ele volte, nós não sabemos mais quanto mais tempo vai passar. Mas esse então é um vale entre o topo dessas duas montanhas. Isaías 42, versículo 1 a 4,
fala sobre esse Messias e a sua vinda. E diz no versículo 1 assim: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Note que o Messias é ungido por Deus para anunciar a vontade de Deus a todos os povos, não só a Israel, mas a todos os povos. Aliás, no versículo 4 a Bíblia ainda diz assim: as nações distantes estão esperando, e essa palavra esperando aqui significa esperar com ansiedade, estão ansiosas para receber os seus ensinamentos. Deus diz em Isaías 42, versículo 4, que as nações do mundo, sabendo ou não, reconhecendo ou não, desejam ansiosamente a chegada desse rei e o estabelecimento do seu reino. As nações distantes esperam receber os ensinamentos vindos do próprio Cristo. As nações do mundo anseiam a influência, a liderança que Jesus um dia vai oferecer ao planeta Terra. Em Ageu capítulo 2, versículo 7, esse mesmo pensamento é expresso em palavras um pouco diferentes, mas a ideia é a mesma. Ageu 2, 7. E farei tremer as nações, e virá o desejado de todas as nações. Diga essa frase comigo. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Mais uma vez. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Aí Deus diz: e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai fazer tremer as nações, e virá o desejado das nações. Quem é o desejado das nações? Jesus Cristo, o Filho de Deus. As nações do mundo têm esse anseio, esse desejo por um rei justo e bom, um rei correto, um rei que vai pôr as coisas em ordem, um rei que vai resolver os problemas da raça humana. E esse rei é Jesus. E a Bíblia diz que Deus vai fazer com que esse rei se revele. Ele vai reger a terra uma vez mais. Mas antes que isso aconteça, note: e farei tremer todas as nações. Antes do estabelecimento final do reino de Cristo, as nações vão tremer, elas vão ser chacoalhadas. Jesus Cristo é a verdadeira necessidade e o desejo oculto de todas as nações. O ser humano, sabendo ou não, ele tem um anseio por Deus. E a Bíblia diz que um dia esse anseio será satisfeito, quando Jesus se tornar o nosso rei. Isaías e outros profetas falam de um tempo em que o Messias, o rei legítimo da terra, virá e reinará sobre toda a terra por um período de 1000 anos. Isaías fala bastante sobre isso. Haverá um período em que Jesus, fisicamente, queridos, não é em espírito e não é na pessoa da igreja ou de um ser humano. Jesus em pessoa, Jesus em carne e osso, descerá do céu. Diz a palavra de Deus no livro de Zacarias: os seus pés vão tocar no Monte das Oliveiras. O poder vai ser tanto que vai haver um terremoto que vai partir o monte em dois e vai formar um vale que antes não existia. E dali em diante ele vai estabelecer aqui na terra um governo, um reino chamado o reino milenial, o reino de 1000 anos de Jesus Cristo. E ele se sentará no trono de Davi, e da cidade de Jerusalém ele governará todas as nações da terra. O milênio começa então com o retorno físico de Jesus Cristo. É por isso que a igreja ora por esse momento. É por isso que a Bíblia nos ensina a orar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque a vinda de Jesus inicia esse reino milenial. Isaías 31, versículos 4 e 5, descreve um pouco sobre esse milênio, dizendo assim: o Senhor Deus falou comigo e disse: um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta, nem foge quando os pastores vêm gritando:
mesmo que sejam muitos e gritem bem alto. Assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para a luta. Como uma ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém, eu salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Esse versículo diz que quando Jesus vier fisicamente para estabelecer o seu reino, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é libertar Israel dos seus opressores. E não é coincidência, queridos, que mais e mais nos nossos dias nós estamos vendo os inimigos de Israel porem as suas unhas de fora. E mais o antissemitismo, esse sentimento contrário ao povo judeu, esse desejo de exterminar os judeus, esse sentimento está crescendo nos nossos dias. E Deus diz que uma das primeiras coisas que ele vai fazer quando ele voltar é libertar o povo de Israel. A Bíblia diz que as nações do mundo vão se reunir contra Israel e tentar destruí-la. E Jesus vai voltar para salvar Israel. Isaías capítulo... antes de lermos Isaías 30, Deus começará tomando vingança contra os malfeitores e os inimigos de Israel. É assim que começa o milênio. Jesus volta fisicamente e ele se vinga dos malfeitores e liberta Israel dos seus opressores. Isaías 30, versículos 27 a 28. Atenção! Jeová Deus vem de longe. É Ele mesmo que vem, Ele vem pessoalmente. Ele chegou furioso, no meio de grossas nuvens de fumaça. Cheio de ira, Ele fala. As suas palavras são como um fogo devorador. O sopro do Senhor é como uma enchente que sobe até o pescoço das pessoas. O Senhor peneira os povos como se fossem trigo e os joga fora como se fossem palha. A primeira vez, Jesus veio para sofrer pelos nossos pecados e pagar a nossa dívida. Na segunda vez, ele vem para se vingar do pecado, se vingar do mal e se vingar daqueles malfeitores e inimigos do seu povo, inimigos do seu reino. Após o julgamento, depois de voltar e julgar os malfeitores e aqueles que perseguiram o povo de Deus, após o julgamento vem então um reino de paz e justiça. Jesus vai governar o mundo da cidade de Jerusalém. Imagine, queridos, a alegria que vai ser ter Jesus aqui na terra, fisicamente. Poder ir a Jerusalém e ver Jesus, falar com Jesus. Eu imagino que você vai ter que esperar um pouquinho, porque vai ter uma fila longa. Mas nós vamos ter 1000 anos para fazer isso, né? E a igreja que voltou com ele, a igreja que voltou com Jesus, governará com eles. Então eu acho que a gente vai ter um passe VIP para falar com Jesus. Afinal de contas, os salvos serão seus embaixadores. Diz a palavra de Deus que nós que sofremos com Jesus, reinaremos com ele. Então ele será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós seremos os governadores, os embaixadores, debaixo da liderança soberana de Jesus. Eu não sei como é que isso vai funcionar, mas eu sei que Jesus vai fazer um excelente trabalho de governar o mundo. E ele vai dividir, então, eu imagino, vai dividir o mundo em distritos. E ele vai dar um pedacinho desses distritos para diferentes crentes, diferentes dos seus filhos, governarem. E, queridos, entenda que hoje, aqui e agora, eu e você estamos sendo treinados para governar no futuro. Os seus problemas hoje, os seus dilemas hoje, as suas dificuldades hoje estão te preparando para um dia governar. Porque durante o milênio vai ter problema no mundo, vai ter desafios no mundo. Uma das coisas que vai acontecer logo antes do milênio é a grande tribulação. O mundo vai ser devassado, destruído, grande parte do mundo pela grande tribulação. Um dos projetos do milênio, creio eu, vai ser a reconstrução, a reabilitação do mundo. Então vai ter muita coisa para ser feita no milênio e Jesus então vai confiar em nós. Gente, diz a palavra de Deus assim, quem é fiel no pouco,
será colocado sobre o muito. Jesus disse, porque foste fiel no pouco, porque você foi fiel na pizzaria, porque você foi fiel no limpar da casa do seu patrão, porque você foi fiel na entrega da FedEx, porque você foi fiel pintando uma parede, porque você foi fiel fazendo o seu trabalho, porque você foi fiel cuidando dos seus filhos, criando a sua família, sobre muito te colocarei. Eu vou poder deixar você governar. Eu vou poder te dar um distrito para me representar, ser o meu embaixador, falar por mim, ser o meu porta-voz, ser o meu legislador. Os problemas não vão ser levados a Jerusalém, vão ser levados ao representante que Jesus pôs naquele determinado lugar. Eu vou pedir que Deus me dê um pedacinho do Rio de Janeiro. Ou quem sabe o Havaí. Eu aceito o Havaí também. Pode ser Havaí. Eu sou humilde, né? Eu sou humilde. Uma ilha do Havaí, uma ilhazinha do... Pode ser a menor. Pode ser a menor. Me dá um pedacinho do Havaí, um pedaço do Rio de Janeiro. Quem sabe uma ilha do Caribe. Oh, glória. Eu gosto de áreas tropicais. Com praia de preferência. Glória a Deus. Mas veja bem, queridos. Diz a palavra de Deus em Isaías 24, versículo 23. A lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo. Ué, por que a lua e o sol vão ficar com vergonha de brilhar? Porque ao lado do brilho de Deus, o sol vai ficar sem graça. O Senhor Todo-Poderoso reinará sobre o monte Sião, em Jerusalém, e na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Que período maravilhoso! A glória de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Maravilha, queridos. Isaías 2:2 diz assim: no futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Esse monte se refere a Jerusalém e os outros montes se referem às outras capitais do mundo. E esse versículo está dizendo que Jerusalém será a maior e mais importante capital do mundo. Os povos de todas as nações irão correndo para lá. É lógico, Jesus está lá, até eu quero correr para lá. A Bíblia diz então que as nações do mundo, as capitais do mundo, se voltarão para Jerusalém, porque de Jerusalém virá a palavra de Deus, o decreto de Deus, a vontade de Deus, o certo, o justo. Versículo 18 do capítulo 66. Isaías 66, 18. Pois eu sei o que elas fazem e o que pensam, diz Jeová. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Leia comigo em voz alta. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Queridos, vai haver um dia em que todos os povos do mundo verão, apreciarão e reconhecerão a glória de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, será 1000 anos de bênção, 1000 anos de paz, 1000 anos de harmonia, 1000 anos de justiça. Isaías 11, versículos 6 a 7. Lobos e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim, como os bois. Queridos, os animais selvagens deixarão de ser selvagens. E como era no Jardim do Éden, os animais vão brincar e viver juntos. E a Bíblia diz que uma criança vai guiar elas. Já aconteceu de você ir num zoológico e ver um leão bonito, grandão, aquela juba enorme, e dá vontade de dar um abraço no leão? Não dá vontade? Eu queria... Não, resista à tentação. Espere até o milênio. Abraçar um leão hoje em dia não é bom negócio. Já aconteceu de você ver um urso e pensar, mas que urso bonito.
Parece um urso, um urso, não é bonito? Aquele urso branco lá do Alasca, que urso lindo, parece um bicho de pelúcia, aliás, o bicho de pelúcia aparece com ele. Não dá vontade de dar um abraço naquele urso? Resista à tentação, porque se você abraçar um urso daquele, provavelmente vai ser a última coisa que você vai fazer aqui na Terra. Mas você não tem esse desejo, ou é só eu? Não dá esse desejo de abraçar um urso, de pegar um leão pela juba e mexer com ele assim? Um dia a gente vai poder fazer isso. No milênio, finalmente esse desejo vai ser satisfeito. As crianças vão poder subir no leão, andar no colo do leão, nas costas do leão, puxar a barba do leão. E a Bíblia diz que o leão e o cordeiro vão brincar juntos. Queridos, vai ser um período lindo na face da terra. Chega de briga, chega de guerra, de medo de animais, medo do mal, medo de ladrão, medo de roubo, medo de doença. Isaías 65, 22. Não construirão casa para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. Esse versículo está falando que a frustração do dia a dia vai ser removida. Já aconteceu de você se esforçar em prol de uma meta que nunca se realizou? Já aconteceu de você se aplicar no seu trabalho simplesmente para ver outra pessoa se beneficiar dos seus esforços? Já aconteceu de você dar 20 anos para uma companhia, 30 anos para uma companhia, e depois se aposentar ganhando a sua aposentadoria, ganhando um salário mínimo, uma coisa básica, e ao mesmo tempo refletir, poxa, durante esses 30 anos a minha companhia, essa multinacional ficou podre de rica. O meu patrão, os chefes, os donos, são podres. Em outras palavras, eu construí, mas quem está morando na mansão é ele. Eu plantei, mas quem está comendo o fruto do meu trabalho, na realidade sobrou um pouquinho para mim, eu estou comendo a migalha. Nós temos que conviver com isso nos dias de hoje, não é assim? Mas a Bíblia diz que no milênio não construirão casa para outros morarem nelas, nem farão plantações de uva para outros beberem. Em outras palavras, você vai poder desfrutar do fruto do seu trabalho. Você vai se esforçar e construir e poder colher o fruto do que é seu, aquilo que você construiu com as suas mãos. O meu povo viverá muitos anos. Olha que versículo bonito. Como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Você vai aproveitar do que você faz. Ninguém vai tomar vantagem de você, ninguém vai se apoderar do que é seu. E note, viverá muitos anos como as árvores. Quanto tempo vive uma árvore? Existem árvores que vivem centenas de anos. Existem árvores que vivem milhares de anos. Durante o milênio, a Bíblia diz, tem um versículo em Isaías mesmo, eu não botei por falta de tempo, mas para não alongar mais a mensagem, mas aqui em Isaías mesmo tem um versículo que diz assim, durante o milênio, se alguém morrer com 100 anos de idade, vão dizer, morreu uma criança. Morreu uma criança. Porque a nossa vida vai ser prolongada. Não só isso, queridos, não vamos gastar. Imagina quanto dinheiro, quanto tempo, quanta inteligência é gasta tentando curar doenças. Trilhões de dólares são gastos anualmente para tentar encontrar uma cura para o AIDS, uma cura para o câncer, uma cura para as diferentes doenças. A Bíblia diz que durante o milênio, Isaías 33, 24, nenhum morador de Jerusalém ficará doente, e os pecados de todos serão perdoados. Ninguém vai ficar doente. Será um período, 1000 anos de justiça, de paz e de saúde. O milênio, queridos, não é o fim da história, eu quero deixar isso bem claro. Mas é um capítulo muito importante dessa história. Depois do milênio ainda acontecerão algumas coisas. Por incrível que pareça, depois do milênio ainda vai ter mais uma grande guerra. Depois do milênio vai vir o juízo final. E depois do milênio, dessa grande guerra, do juízo final, vem então o novo céu e a nova terra, ou a eternidade. Então tem coisas importantes que acontecem depois do milênio, mas esse não é o nosso assunto de hoje. Hoje a gente está focando no milênio. Um período de 1000 anos em que Cristo reinará aqui na terra. Período de paz, período de justiça, período de prosperidade, período de saúde. No milênio, Deus cumpre muitas das suas promessas ao seu povo e satisfaz
o desejo universal pelo nosso verdadeiro Rei. Lembra que nós falamos que a Bíblia fala sobre Jesus como desejado das nações? O desejado das nações estará aqui. E conhecê-lo e estar debaixo do seu reino será como beber um copo de água fresca num dia quente em que você está com sede. 1000 anos de paz, prosperidade, saúde e justiça. Você já parou para pensar como é frustrante refletir no fato de que existe tanta comida no mundo, mesmo assim tem gente morrendo de fome? Tem tanta água no mundo e mesmo assim tem gente morrendo sem água, morrendo de sede. Tem tanto recurso no mundo e tem tanta gente morrendo sem recurso, sem ajuda. Jesus vai vir para resolver isso, queridos. Ontem mesmo, durante o piquenique, eu estava conversando com algumas pessoas. Eu me lembro de ter tido uma conversa recentemente com o irmão Fred. E ele e a irmã Teresa foram como missionários dessa igreja para a África. E o irmão Fred estava me falando um pouquinho, uma das frustrações que ele tinha de lá era ver, por um lado, a carência do povo a quem eles estavam ministrando, literalmente a fome que as pessoas passavam, e por outro lado, a riqueza, a afluência, a abundância que uma minoria desfrutava, principalmente o rei. E ele contou para mim uma coisa que eu não sabia, que o rei lá tem uma frota de carros, carros de luxo, carros de marca, Mercedes e BMW, uma grande frota desses carros, e o país não tem nem estrada para ele andar com esse carro. Então ele tem uma garagem com 40 carros de luxo, mas ele nem construiu estrada, não só para ele, mas os seus súditos, né, os seus cidadãos, andarem com o carrinho deles, ou a carrocinha deles. Eu estava conversando com uma outra pessoa ontem durante o piquenique, conheci um senhor ontem ali no piquenique, e ele falava o que nós já falamos ou pensamos também. Ele estava desabafando sobre a frustração dele com o Brasil. E ele dizia, eu estou parafraseando o que ele falou, mas ele dizia mais ou menos isso: cada vez que a gente pensa que o Brasil vai levantar a cabeça, a gente vota num líder que vai resolver o problema, passa 1 ou 2 anos e a gente descobre que a situação ficou pior do que com o líder anterior. O rombo é maior, o roubo é maior, o abuso é maior. Isso é frustrante. O Brasil tem mais do que recurso suficiente para todo mundo viver bem. Mas isso nunca acontece. Por quê, queridos? Veja bem. Ditadores de todo o mundo têm usado esse desejo universal por um bom, justo e forte líder para os seus próprios fins. Esse nosso desejo por alguém que resolva a situação, é alguém que introduz a justiça ao nosso sistema jurídico, ao nosso sistema econômico, ao nosso sistema educacional, ao nosso sistema de saúde. Alguém que conserte as nossas estradas, as nossas escolas e os nossos hospitais. E, queridos, durante toda a história da humanidade, homens têm se aproveitado desse nosso desejo e eles eventualmente se tornam ditadores. Eles aproveitam do nosso desejo pelo desejado das nações. Todos esses ditadores, queridos, são uma sombra, um ensaio de um líder que um dia vai se manifestar aqui na terra. A Bíblia chama esse líder de o anticristo. O anticristo. O mundo está sendo preparado para a aparição do anticristo. E você já vê sinais disso. Na Europa, eles estão procurando um líder que resolva o problema econômico da Europa, da Grécia, de Portugal, da Espanha, da Itália. A União Europeia está prestes a se quebrar. E se um líder se levantar e der a solução para o problema, eu creio que a Europa vai fazer qualquer coisa para dar poder a esse líder para resolver os seus problemas. Estamos vendo isso acontecer aqui na América. O país que um dia foi exemplo de liberdade, as nossas liberdades, uma a uma, estão sendo retiradas. E o povo, nós o povo, estamos cedendo as nossas liberdades para o governo. Porque o governo está prometendo, olha, se você pagar impostos mais altos e ceder alguma das suas liberdades, se você deixar eu ler teus e-mails,
Se você deixar eu ouvir os teus telefonemas, se você deixar eu gerenciar o seu sistema de saúde, eu vou dar seguro de saúde para todo mundo, saúde universal. Eu vou dar salário mínimo alto para todo mundo. Eu vou resolver o problema da desigualdade salarial. E os nossos olhos se abrem. Bom, então o rico vai ganhar menos e o pobre vai ganhar mais? Então eu vou ter sistema de saúde sem ter que trabalhar por isso? Eu quero, eu voto por isso. Mas você vai ter que ceder de suas liberdades. Você vai ter que pagar mais imposto. Não, tudo bem. E até uma nação que no seu berço gritou pela liberdade, agora está cedendo a sua liberdade. O governo federal dos Estados Unidos está se tornando cada vez mais forte e eventualmente vai se tornar ditador, em preparo para a vinda de um líder mundial que vai se oferecer para resolver os problemas do mundo. Apocalipse 6:2 fala sobre esse líder. Apocalipse 6:2 diz assim: olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavalheiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. O leitor casual, a pessoa que não estuda a palavra de Deus, que não tem uma boa igreja como nós temos, lê esse versículo e pensa, mas esse versículo parece estar descrevendo a Cristo. Afinal de contas, num cavalo branco, vestes brancas, coroa na cabeça, esse aí é o Cristo. É o que o mundo vai pensar, queridos. Esse não é o Cristo, este é o anticristo. Como é que a gente sabe disso? Sabemos disso, número 1, por causa da companhia dele. Esse cavalheiro montado em um cavalo branco, em vestes brancas e com a coroa na cabeça, ele está acompanhado de 3 outros cavaleiros. Apocalipse 6 nos introduz aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Um é esse personagem em vestes brancas e com a coroa. Mas o outro, do lado dele, é a morte, do lado dele, a guerra, do lado dele, a fome. Jesus não anda em má companhia. Jesus não anda acompanhado de morte, guerra e fome. Queridos, a pessoa que vem acompanhada de morte, guerra e fome é o anticristo. Pastor, mas então por que ele está vestido de branco? Por que ele está com coroa? Por que ele sai vencendo e conquistando? Porque ele finge ser o anticristo. Ele é o pseudo-cristo, o falso Cristo, o anticristo. Ele imita o verdadeiro Cristo e se faz de Cristo. Este líder mundial finge ser Cristo. E, queridos, o pior de tudo é que ele vai enganar a muitos. O próprio Jesus nos avisou disso. Mateus 24:5. Leia em voz alta comigo. Mateus 24:5. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não perca essa frase, e enganarão muitas pessoas. O anticristo vai enganar muitas pessoas. Mateus 24:11, leia comigo. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Falsos profetas enganarão muita gente. Queridos, vai ter muita gente enganada. E o ensaio desse engano já começou nos nossos dias. Pois apesar do anticristo não ter se apresentado, e é bem possível que ele já até esteja vivo, mas ele ainda não se apresentou ao mundo, o espírito do anticristo já está atuando nos nossos dias. O espírito dos falsos profetas já está atuando nos nossos dias. E, infelizmente, muitos estão sendo enganados. E o mais triste é que muitos estão sendo enganados dentro da igreja. Sendo levado por canto de sereia. Sendo levado por mensagens falsas e malignas vindas do inferno. Cuidado, queridos. Jesus nos avisou em Mateus 24 que esses seriam lobos vestidos de ovelhas.
Cuidado, queridos, o lobo não vem com cara de lobo, o lobo não vem rugindo como lobo, ele vem com cara de ovelha, ele vem agindo como ovelha, caminhando como ovelha, fazendo barulho de ovelha, mas por trás está um lobo querendo matar, roubar e destruir. E infelizmente muitos serão enganados, diz a palavra de Deus. Mas graças a Deus, porque eu e você, nesse dia 5 de julho de 2015, escolhemos vir à igreja para aprendermos e não sermos enganados. Poderíamos estar no lago, poderíamos estar em outro lugar, escolhemos vir à igreja porque entendemos que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus hoje está nos ensinando e nos avisando a termos cuidado com os lobos vestidos de ovelha, com os falsos profetas e os falsos messias. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12 diz assim: por isso Deus enviou o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Observe o que esse versículo está dizendo. Aqueles que não creem na verdade receberão um espírito de engano que vai fazer com que eles creiam na mentira. Por que eles vão crer na mentira? Porque rejeitaram a verdade. Porque rejeitaram a verdade. Escolheram o prazer do pecado. É aquela pessoa que está no pecado e o Espírito Santo fala, a mensagem fala, a igreja fala, a Bíblia ensina, mas a pessoa fala, não, eu até sei que você está certo, mas o prazer do pecado, eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar aqui por agora. Aí fica hoje, fica amanhã. E chega um ponto que Jesus fala, olha, você tanto rejeitou a verdade, que eu vou deixar então que você creia na mentira. É isso que você quer? Você rejeitou a verdade, então você ou faz a vontade de Deus, ou Deus permite que você faça a sua própria vontade. Então Deus diz, olha, você não quer fazer minha vontade? Eu vou deixar você fazer a sua. E aquilo que era falso, nós não. Aqueles que rejeitaram a verdade passarão a acreditar como a verdade como mentira. Queridos, está acontecendo nos nossos dias. Está acontecendo nos nossos dias. As pessoas pegam uma coisa ruim e destrutiva e dizem que é bom. Um país inteiro, um país iluminado e educado dos Estados Unidos, um estado inteiro, votou legalizar uma coisa que nós sabemos que faz mal. Sabemos que a maconha faz mal, mas o estado do Colorado, um estado inteiro, legalizou a maconha, crendo numa mentira. E olha a duplicidade do mundo. Por um lado, não fume, porque fumar faz mal. Fumar faz mal. Fumar faz mal não só ao fumante, mas o fumante de segunda mão. A pessoa que respira a fumaça do fumante. Então, começou a ser proibido. E tem o meu apoio, eu apoio, porque eu gosto de fumaça de cigarro. Não tem problema não. Então eu até concordo. Mas o mesmo país, os mesmos governantes que dizem, olha, você não deve fumar porque fumaça faz mal, estão dizendo agora, não, você deve fumar porque fumaça faz bem, relaxa. O mesmo povo que diz, casamento é ruim, é uma ideia antiquada, a gente tem que ficar livre dessas correntes do passado, essa ideia patriarcal do casamento, essa ideia machista do casamento, que é para promover o machismo. Devemos ficar livres do casamento. Agora estão brigando para que homossexuais tenham direito de casar. Mas peraí, você não falou que casamento é ruim? Agora está todo mundo querendo casar? Você não falou que casamento é desnecessário, pode viver junto, amor livre, amor de graça. Agora todo mundo quer casar? Ou é um ou é outro. Mas, queridos, o mundo está crendo na mentira. E o pior, enxergando a mentira como se fosse verdade. A boa notícia, queridos, é que o anticristo vai vir sim.
Mas Apocalipse 19:11 fala do verdadeiro Cristo. E diz que ele também vai vir. Versículo 11 diz assim: em seguida vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Esse agora é o verdadeiro Cristo. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e combate com justiça. Aleluia! Aleluia! Jesus está voltando, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Em Apocalipse capítulo 6, o falso Cristo, o anticristo se revela e engana muitos. Mas no capítulo 19, o verdadeiro Cristo se manifesta. E ele corrige o mundo e aqueles que seguiram ao falso Cristo. Eu estava pensando nessa semana e ocorreu pela primeira vez um pensamento na minha mente, e eu não duvido que outras pessoas já tenham pensado isso antes de mim, mas para mim foi a primeira vez que eu pensei nisso, o fato de que Davi foi o rei escolhido por Deus para Israel e que Jesus é chamado a raiz de Davi, ele é descendente de Davi, ele herda o trono de Davi, as promessas que foram feitas a Davi se cumprem em Jesus. Mas note que antes de Davi se tornar rei, apareceu também um falso rei, que parecia ser um bom rei, o nome dele era Saul. Assim como Davi é um retrato de Jesus, Saul é um retrato do anticristo. E ele começa bem, parece ser um homem temente a Deus, parece que ele vai resolver os problemas da nação de Israel, mas no final da sua vida ele põe as unhas de fora. Ele assume uma responsabilidade que não é dele, de sacrificar, fazer o trabalho de sacerdote. E não só isso, ele consulta uma cartomante, uma feiticeira, e mostra ali a sua índole verdadeira. Saul é um retrato do anticristo, que vai aparecer dizendo poder resolver os problemas do mundo e vai enganar a muitos. Mas a raiz de Davi, o verdadeiro rei do planeta Terra, vai vir no capítulo 19. A Bíblia diz que ele vem acompanhado dos seus anjos, e com o sopro de sua boca, ele destruirá o anticristo e os seus exércitos. Amados, Jesus está voltando. E eu encerro hoje com uma simples pergunta. Você está pronto para o seu retorno? Você está pronto para a vinda de Jesus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero te desafiar a crer na verdade, seguir a verdade e esperar pela manifestação física daquele que é a verdade. Ponha-se de pé comigo. Aleluia. O livro de Isaías nos faz reconhecer que o Rei está voltando. Vamos tirar um momento para clamar, como a Bíblia nos diz para clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus, nós te reconhecemos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o verdadeiro Rei do planeta Terra. Ansiosos desejamos a tua vinda. Ó desejado das nações, vem. Vem reinar novamente. Vem ocupar o trono que é só teu. O trono das nações. O trono do Rei Davi. E até lá, ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender agora a governar, para que um dia possamos governar a terra contigo. Ajuda-nos a sermos fiéis no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a termos um bom desempenho nos desafios e nos problemas do dia a dia, para que um dia possamos exercer autoridade sobre as nações, debaixo da liderança do Rei de Jesus. Oro também, Senhor, para que Tu nos ajude a compartilhar a mensagem da vinda do Rei com o resto do mundo. Ajuda-nos a compartilhar Jesus com o mundo que carece de um Rei. Como Jesus nos ensinou a orar: venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E que toda a igreja diga amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar o culto. Eu só quero te lembrar, as mulheres se encontram amanhã às 7, numa encontro de 7